Bom dia, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, estou aguardando vocês agora ali na nossa salinha, né? E na aula passada eu passei um videozinho, uma videoaula sobre o que é o resumo, juntamente com os slides. Eu vou usar esse mesmo slide para dar uma recapitulada na nossa aula, tá? Para dar uma recapitulada na nossa aula sobre o que é resumo e nas características que eu passei lá na aula passada, tá? Que não foi online, foi só videoaula, né? E aí que eu expliquei ali para vocês direitinho e tal. Então, a partir do momento que nós temos o resumo, a gente tem que entender que o resumo, ela é designada como partes do texto, tá? Então, a gente tem a gente tem que ler o texto e resumir sem a nossa opinião. É um texto não opinativo. Nós temos que nos atentar às partes principais, certo? Para então a gente fazer o nosso resumo, tá? É um texto sobre outro texto, obviamente. Se eu peço para vocês lerem uma obra, por exemplo, de qualquer autor, como eu pedi para vocês lerem o da Moreninha, né? Se eu pedisse um resumo para vocês não vão contar detalhadamente. Vocês simplesmente vão fazer um parâmetro geral da obra, falando do início, como foi que aconteceu a narrativa, no desenvolvimento do resumo, colocar ali todo o conflito que aconteceu, enfim, e no final, na conclusão do resumo, o desfecho da narrativa, como terminou a história. Então ali, ó, você vai fazer o texto de vocês em cima daquilo que vocês já tinham lido. Então o resumo é basicamente isso. E é uma prática muito legal, né? Com todos os conteúdos, principalmente história, geografia, a gente fazer, né? Um resumo sobre sobre aquilo, né? Que a gente está estudando, a gente memoriza. Porque quando a gente coloca as partes ali principais, automaticamente nós vamos memorizando, tá? Nós vamos ler, fazer as atividades, corrigir, ler o texto juntos hoje na aula, tá bom? Como a gente sempre faz, fazer as atividades, né? Então, a essência básica do que é um resumo é tem que ter um texto base e o objetivo dele é sintetizar, o objetivo dele é colocar, né, a sua ideia central, não perder com as partes principais, certo? Então, quando a gente faz esse resumo, a gente não pode perder a essência de colocar as partes principais. A gente tem que atentar a isso, tá? Não colocar as repetições, não colocar as explicações, né? Que às vezes a gente consegue, não acontece isso. Isto é, né? O que vem depois disso a gente não usa. Enfim, tem uma série de diquinhas assim que a gente faz um resumo. É um texto que nós usamos no nosso âmbito escolar e que já é pedido nos vestibulares, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque se a gente vai para a CAF sempre pede dissertação, o Enem também sempre pede a dissertação com aquela solução, né, que a gente conhece, que vocês vão conhecer melhor no segundo semestre. Mas a UFSC adora colocar, né, outros tipos de texto. E o resumo é um deles. Resumo, resenha, artigo de opinião, eles adoram colocar esses textos, tá? Bom, aí depois lá na aula eu vou pedir para vocês grifarem algumas partes do texto aqui, né? Na página 8, por exemplo, tem um esqueminha ali de como fazer um bom resumo. Aquilo ali é importante, tá? Se vocês quiserem colocar como importante, que eu vou colocar na aula, na nossa aulinha. Então, lá na página 8, lá em cima, nós vamos fazer a proposta, nós vamos marcar, né, desculpa, como importante, como produzir um bom resumo. E vamos ler na nossa aulinha, tá? Bom, gente, por enquanto é só isso.
utilizem aqueles slides, tá? E nós vamos, depois eu vou pedir para que vocês façam uma proposta de redação, certo? Uma proposta de redação ali, e que eu vou pedir na aula, tá certo, gente? Um beijinho e até mais.